Tá? Vou falar mais ou menos da minha pesquisa aqui. Eu sou gaúcho, tem alguns que já me conhecem aqui, mas vou dar uma explicação mais ou menos que aconteceu com a minha vida. Eu sou gaúcho, eu fiz mestrado com o Vanderlei no Nori, no Rio Grande do Sul, a Maria Angélica e outros. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Um pouquinho mais de 10 anos. Aí tive uma construtora por uns 10 anos. Tinha aquela sensação de que tudo está sempre atrasado, está sempre muito caro, tudo tem problema, e eu ia voltar a estudar para resolver esse problema. Isso faz 30 anos, não resolvi o problema. Então, continua tudo atrasado, tudo ruim, a evolução continua a mesma porcaria. Mas eu fui para os Estados Unidos, fui para o MIT, fui fazer meu doutorado, e, para minha frustração, na época, o MIT, eu acho que um professor de um tijolo, né? Tudo professores de computação, da área de inteligência artificial, isso há mais de 30 anos. E eu acabei fazendo meu doutorado em computação. Então, foi uma coisa na engenharia civil, mas na engenharia systems, e que eu fiquei muito frustrado na época. Tenho 10 anos de experiência, fiz um mestrado em construção, tenho toda essa experiência de construção, e agora eu vou começar uma carreira nova. Assim que eu me formei, eu recebi um emprego para ser professor, um convite para ser professor na Universidade de Illinois, em Urbana Champaign, e era exatamente como professor de construção. Aí foi interessante, porque eu comecei naquele momento a fazer a ligação entre a computação e a engenharia e a construção. Foi meu primeiro trabalho, as primeiras pesquisas foram usando os grandes bancos de dados, tentando encontrar por que a obra está atrasada. Essa era uma obra do Exército, do US Army Corps of Engineers. Então, isso foi uma pesquisa que foi feita, que nós olhamos as fases da obra que já tinham sido feitas e conseguimos usar os dados para encontrar por que a obra estava atrasando. Aí eu comecei muito a trabalhar. Mais de 25 anos atrás, comecei a trabalhar com modelagem, com BIM, que BIM, para mim, nada mais é do que a informação. B é pequeno, foi difícil, o modelo é pequeno, mas o que a gente gera é a informação. E eu comecei a fazer pesquisa, aqui viemos trabalhando com a Gafisa, eu e o Ian, fazendo a implementação de BIM para análise de conflitos, e o meu interesse realmente era automatizar o processo na obra. Como é que a gente usa essa informação rica que faça da modelagem direto para marcação de obra, direto processos onde elimine, por exemplo, aqui onde antes eles faziam a furação para pendurar a tubulação, já fazer os ganchos para pendurar a tubulação na forma antes ainda de pôr o concreto, tudo isso saindo de modelos com alta precisão. A obra começou a ficar nos Estados Unidos só uma questão de montagem, porque se sai do modelo, o modelo tem qualidade, as dimensões estão tudo certo, a limitação é o tamanho do caminhão. Então, se traz e a montagem não tem mais corte na obra, não tem mais martelo na obra, não tem mais que forçar, as coisas encaixam, porque a obra é uma execução daquele modelo de uma maneira muito simples. Mas eu realmente, naquela época, eu tinha muito interesse em pensar ainda mais como a informação pode ajudar, que era, por exemplo, pensa num BIM, num modelo 3D, e tu tem toda a documentação em PDF, tu tem especificação da obra em texto, tu tem cartas e e-mail do cliente dizendo que não quer que pinte aquela parede de branco, porque não gosta de branco. Então, tem toda essa informação. Será que eu posso fazer um clique na parede e vir todos esses documentos? Como é que linka, eu faço essa linkagem dos objetos aos documentos desses objetos? Isso foi feito por um aluno brasileiro, fez doutorado comigo lá, hoje é professor na Universidade de Texas, Austin, o Carlos Caldas, e nós realmente fomos usando a IFC, isso faz uns 25 anos, e ia no modelo, dava um double click no mouse e vinha todos os documentos que falavam
que falam, todos os e-mails, todo tipo de coisa. Então, quando eu penso em BIM, não é só aquilo de pegar a coordenação dos projetos e achar que um cano está batendo numa parede, é muito mais, é aquele centro de informação que permite que a gente faça. Aí teve um aluno, um grego, Yannis Brilakis, que hoje é professor em Cambridge, na Inglaterra. Nós fizemos a mesma coisa para fotografias. Fotografias de obras são chamadas MVV 123.jpg, tá? Então, JPG. Então, como é que eu estou procurando uma foto que tenha essa coluna num arquivo de 2 milhões de fotos depois que a obra foi terminada? Como é que eu acho aquela foto? Então, mesma coisa, dá para usar computação na área de robótica, que é visão de computadores, e da mesma coisa, dá um clique em um objeto da obra e vem todas as fotos que mostram aquele objeto. Então, eu sempre me interessei muito em a organização de dados, como organizar os dados. E muito em dados, comecei a trabalhar muito com laser, com LiDAR, na recriação dos modelos. E aí é um problema grave, porque a gente cria esses modelos, mas esses são só pontos. Como é que se reconhece que elemento esse grupo de pontos representa? Daí realmente é muito desenvolvimento em inteligência artificial. E aí, por exemplo, isso é uma pesquisa que eu fiz ainda estou fazendo para o Exército Americano, que voando drones e recriando modelos 3D de zonas de guerra. Para que eles querem isso? Eles querem botar um sniper num prédio e enxergar qual é o ângulo de visão do sniper. E dizer para os soldados, vocês podem ir do ponto A para o ponto B sem ser visto pelo sniper. Mas isso tem que ser feito em tempo real. Ou seja, os prédios estão mudando, não é uma coisa histórica, os prédios estão sendo bombardeados, estão mudando. Então, os soldados tenham a capacitação de ter um drone na mochila e que eles façam essa reconstrução do espaço de uma maneira fácil e essa que era a dificuldade. Realmente, a reconstrução de modelo 3D é muito fácil de fazer com supercomputadores. Fazer na guerra com laptop pequeno, que é a grande dificuldade. Isso foi... esse meu aluno hoje vou botar um pouco para frente. Então, pode-se fazer toda a simulação, né? A gente pode fazer... Deixa eu ver onde é que está. Está aí eles, estão nos atacando. Mas, realmente, isso foi feito e foi implementado, é uma coisa assim, pode fazer toda a simulação ligando, tipo, num videogame, né? Um jogo, que os soldados possam, por exemplo, se eles têm que... isso depois um pouco de bombear e fazer destruição na guerra, mas a interessante parte da simulação, eles usaram muito, por exemplo, se tem um refém em um prédio e eles têm que entrar no local, eles construíam maquete de madeira real do local, com isso nós transformamos em realidade virtual e permitimos que os soldados sejam treinados de ir no local da guerra, mas sem sair, antes de sair do local. Daí comecei a trabalhar também muito com robótica e seus SAM, Construction Robotics. Está vindo, isso é uma coisa que vai acontecer, muito interessante, porque tu considera cada um desses tijolos é um tipo num pixel. Aqui, por exemplo, sou eu operando o robô, você pode colocar os tijolos, isso aqui eu estava escrevendo o nome da universidade na parede, só com relevo do tijolo. Na programação, que tu faz, considera cada tijolo um pixel na tua imagem, tu põe para frente, para trás, tu escreve o que é na parede. Não gostei do trabalho eu estava atrás da máquina limpando o rejunte. Realmente a máquina não fez um trabalho muito bom. Tem trabalhado muito com esses robôs de demolição. Isso aqui, ó, eu operando o Brock, nós temos um Brock no laboratório, se eu sendo treinado. Isso aqui, o que aconteceu? Essa fabricante, ela é da Suécia, ele fabrica esse equipamento. Isso está acontecendo em obra. A gente está discutindo muito em robótica, né? E com a impressora de 3D, do modelo imprimir uma casa. O robô vai lá e seja autônomo.
o que está acontecendo está entrando um tipo de robô que ele é operado remotamente, né? Operado ainda pelo operário, e o operário está no local no canteiro. Ele só está, por exemplo, se é um equipamento de demolição, ele está demolindo fora da zona de perigo. Ele fica fora, tá ali. Se cair, se tiver cair a coluna, cair a laje, cai em cima do equipamento, não cai em cima do operário. Acho que no Brasil, se esse equipamento caro, o pessoal vai ficar mais preocupado com o equipamento do que com o operário. Mas lá se preocupa mais com o equipamento. Então, mais com o operário. Então, o que aconteceu? Essa empresa estava tendo problemas gravíssimos. Eles têm capacitação de fabricar esse equipamento, mas não tem gente suficiente para treinar operadores. Então, eles chegaram, a gente está limitado na venda porque não conseguimos treinar tanto operadores. Então, nós criamos um sistema de realidade virtual para treinar. Ali na direita está um operário de obra, utilizando os controles, que são controles igual do equipamento, em cima de uma que a gente chama de uma treadmill de realidade virtual. Isso é uma área côncava que caminha sem sair do lugar. Então, tu caminha no mundo virtual, te segura pela cintura, porque dá uma tontura no começo, mas depois acostuma. Então, e o óculos e esse operador está andando. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos essa realidade, o operador está operando o equipamento virtual, aprendendo a usar o equipamento, todas as funcionalidades do equipamento. O que nós fizemos? Nós pegamos 50 operários de obra, 25 aprenderam a usar na realidade virtual, 25 aprenderam a usar no equipamento real, e os 50 foram testados com a competência no equipamento real. Quem que trabalhou melhor o equipamento? Quem foi treinado no equipamento ou quem foi treinado no mundo virtual? Está operando remotamente. Quando na avaliação, eles operavam usando os mesmos equipamentos. Então, é o mesmo controle. Está no canteiro. Não, um ele operou um equipamento virtual, o outro ele operou um equipamento real. Os treinados. Depois todos foram testados operando equipamento real. Os que foram treinados no equipamento virtual, isso aqui é agora operando equipamento real. Foi o mesmo controle lá que o outro estava usando. Os que foram treinados no equipamento virtual tiveram uma qualidade muito maior do que os que foram treinados no equipamento real. Por diversos motivos. Eles brincaram com aquele controle. Esse aqui morre de medo, porque vai quebrar um equipamento desse, então ele fica super cuidadoso no controle. No mundo virtual, eles mexiam, virava, deitava. É muito parecido com treinar um piloto naquele simulador. Tu pode tirar o pneu do avião, faz ele aterrissar. Morreu. Morreu. E ele pode botar ele em situações que tu não pode no mundo real. Mesma coisa, a gente podia botar ele numa área inclinada, o equipamento caía, matava. A gente usa game, botar um monte de sangue. E o cara já aprendia que não pode passar daquela inclinação. Então, essa foi uma grant que nós tivemos da NSF, e agora nós estamos com uma outra muito grande da NSF. E agora, o que eu acredito? Muitos pesquisadores estão acreditando que vai ter robótica na construção, outros acreditam que não vai ter. Eu acredito que vai ser uma mudança gradual. Tá? Então, está começando com esses equipamentos, são operados, que o operador está lá, está olhando. Eu acho que o próximo espaço é tirar o operador da obra. Ele opere, que a gente chama de teleoperação. Então, o problema para isso é que... deixa eu parar isso. Então, o que acontece com isso é que quando esse operador está trabalhando longe, só que o pessoal está oferecendo hoje é teleoperação, é telas, né? O pessoal que eu tenho conversado, que é especialista em teleoperação, diz: mas o pessoal já faz cirurgia de coração com teleoperação. Por que vai ser mais difícil? Por que vai ser mais difícil operar um robô em obra?
Por quê? Porque na sala de cirurgia não tem um caminhão que vai vir atrás de ti e te acertar 200 km por hora se não prestar atenção. Não vai ver um carpinteiro correndo no meio da região e entrar e bater e ser morto pelo equipamento. Então, o médico ele tem um foco de área muito pequeno, que é o coração. Ele não se preocupa com mais nada em volta. A obra tem muita coisa acontecendo. Então, a gente acredita que precise, para que tenha confiança nesse equipamento, que tenha uma quantidade de informação que seja muito maior do que normalmente se fala. Então, o que a gente fez? A gente tem esse robô, a gente comprou um trailer para não ter que operar o robô por distância, para que a gente não tenha que resolver os problemas de delays, de comunicação por internet com o equipamento. O operador está no canteiro da obra, a gente só colocou ele num trailer sem janela. E ele está operando e a gente está vendo o que acontece quando ele tem som, quando não tem som. Quando a gente filtra os sons, tira os barulhos da máquina, que é muito alta, mas deixa ele ouvir as pessoas conversando com ele. A gente está dando vibração, porque todos eles dizem que a vibração do equipamento é um feedback muito importante que tu sente. Quando tu está puxando demais no equipamento, ele vai quebrar. Então, a gente está dando um monte de sinais diferentes de informação e vendo qual é a combinação que permite que trabalhe melhor com esse tipo de câmeras, realidade virtual. A gente está vendo as coisas diferentes. A pesquisa está muito interessante. Também é um aluno brasileiro que está trabalhando nela. Patrick Rodrigues, baiano. E daí chega na parte de 3D printing. Agora, chega nisso de uma maneira interessante, porque isso aqui são imagens do Baroque de 25 anos atrás. Tá? Quem é esse Baroque? Eu estou falando, eu vou falar agora um pouco sobre a empresa dele. Baroque é um cientista maluco, professor não na engenharia civil, professor na engenharia de sistemas, com uma especialização em engenharia mecânica. Então, ele teve essa ideia brilhante: eu vou imprimir casas, eu vou resolver o problema de impressão em 3D. Eu encontrei ele pela primeira vez, uns 25 anos atrás, numa reunião em Washington, da National Academy of Engineering, e ele apresentou e eu disse: não serve para nada, é uma perda de tempo. Isso imprime as paredes externas, talvez as paredes internas, tá? E depois tu tem que vir com eletricista, com hidráulico, com mecânico, com carpete, com pintura, com telhado, ou seja, se vê um orçamento normal de uma empresa americana de construção, uma obra de casas nos Estados Unidos, o custo que chamam de envelope, mas se tu retira esquadrias, retira pintura, retira acabamento, retira o conforto, a parte de conforto térmico, insulation, tu tira o telhado, é em torno de 15% do custo da obra. Em torno de 7% do cronograma, é a parte mais fácil, mais rápida de construir. Então, em torno de 7%. Então, chegar e dizer: estou imprimindo casa, que está lá, vem da China, porque a China imprimiu casa, porque não imprimiram 7%, aceleraram 7% do cronograma. E se isso aí é 15% do custo da obra, nos Estados Unidos, casas são de madeira, estruturas de madeira, com drywall e fechamento do estuco ou um board, uma madeira do lado de fora, e com uma insulation, o custo com cimento fica muito mais caro. Então, eu fui meio que crítico naquela época, 25 anos atrás. Claro que esse cara não gostou muito de mim, não gostei dele. Passaram-se 15 anos, eu virei chefe dele. Fui contratado para ser o chefe na USC, ele é professor na USC. Aí eu achei que isso não vai dar certo. Mas nós ficamos muito amigos. E ele realmente aprendeu que ele não entende de construção e que ele
é um bom engenheiro mecânico. Então, o que ele fez? Ele virou um fabricante de equipamento de impressão 3D. Ele não está construindo casa, ele vende equipamento. Eu comprei um para o meu laboratório, tem um laboratório lá de pesquisa, que eu tenho um robô esse, de demolição, que eu tenho outros equipamentos. Comprei uma grande impressora dele. O exército americano comprou diversas, o exército e a marinha, porque realmente em zonas de guerra construir rápido com concreto, né, que dá mais segurança e tudo, o exército tem muito interesse. Então, ele está vendendo bem, ele conseguiu um grupo de investidores, ele está com uma empresa muito grande e está vendendo equipamento para impressão de 3D. Mas o que aconteceu nos últimos anos? Isso mudou e as pessoas estão pagando, ou seja, estão começando a aparecer diversas empresas, e eu vou ter um gráfico depois, mostrar como é exponencial o número de empresas que estão entrando nesse mercado. Se as empresas estão entrando no mercado, eu acho que vale a pena investigar mais. Então, eu comecei a conversar com o Baroque e eu acabei sendo chefe do advisory board da empresa dele. Então, isso é uma disclosure que eu tenho que dizer, porque eu tenho em relação mais... Eu vou apresentar uma coisa, depois eu vou entrar na apresentação feita pela ControlCred. Uma coisa que existe, que nós vamos ver, eu tenho diversas fotos da Icon, que está fazendo o maior número de casas hoje nos Estados Unidos. A Icon usa os pórticos. Então, essa ideia do Baroque, de cientista maluco, ele reclamaram, porque o problema do pórtico, ele anda em trilhos, né? O pórtico vai andando em trilhos e a cabeça de impressão anda na viga lá em cima. Tu tem que botar os trilhos e tu tem que construir as casas em linha, né? Se tu quiser construir a casa à direita, tu tem que desmontar o pórtico e levar o pórtico para a direita. Nós vamos ver diversas fotos que mostram isso. Esses pórticos são pesados. O da Icon demora 3 a 5 dias para montar o pórtico. O que adianta imprimir a casa em 2 horas se eu demoro 5 dias para montar o pórtico? Então, o Baroque, realmente, as pessoas vão apresentando problemas para ele e ele vai fazendo nova geração de equipamento, porque o interesse dele é equipamento, não é realmente construção. Mas ele inventou essa que é do Exército, que vai no caminhão, ou seja, demora 7 minutos para montar essa máquina, comparado com o pórtico, que demora 5 dias. E essa máquina tem esse braço, a gente deu um vídeo dela depois, imprimindo e sendo montada. Essa é a minha máquina que eu tenho no laboratório. Tá? Ela anda super fácil, ela imprime 200 metros quadrados em volta dela e não precisa, demora, ela vai em cima, eu ponho num container, quando eu levo para não baterem nela, a gente põe um container de 20 pés e leva para a obra. Aí, também, essa é uma das outras pesquisas que eu estou fazendo, com o Baroque, nós estamos fazendo junto, ele trabalha há muito tempo para a NASA, ele já desenvolveu todo o equipamento da NASA de impressão 3D. E o que está acontecendo agora com o Artemis? A NASA precisa construir o que eles chamam de landing pads, locais para aterrissagem dos foguetes. O que eles querem com a Lua? Eles estão indo para o Polo Norte, para o Polo Sul da Lua, que tem água. Eles querem retirar o hidrogênio para fazer um posto de gasolina na Lua. O maior consumo de combustível no foguete é para sair da atmosfera da Terra. Se um foguete quiser ir para Marte, a quantidade de combustível que existe, se vai gastar tanto nas primeiras horas de voo, e daí depois tem um volume gigantesco de área que vai estar vazio. Então, o que eles querem? Eles querem sair da Terra, sair da gravidade da Terra, estacionar na Lua, encher um tanque de combustível e ir para Marte. Então, eles estão começando. Claro que as partes de todas é que nem... Eles vão levar tudo que nem fizeram a estação espacial. Leva em módulos e vai montando lá. Isso não é um problema. Mas eles têm que fazer muita terraplanagem, muita preparação. Então, esse é o laboratório que a gente trabalha lá na NASA. E isso aqui se chama regolith, que é o solo da Lua, que eles trouxeram solo da Lua, que tem os mesmos materiais que tem na Terra. Então, tem ferro, sulfato, eles viram as quantidades e a gente cria o simulacro, que é uma imitação do regolith, que é exatamente o mesmo solo da Lua, recriado,
E isso aqui foi desenvolvido pela Lua, que era um equipamento de escavação. Equipamento de escavação não funciona na Lua. Tu coloca pá para escavar, onda levanta, não tem gravidade, não tem contrapeso. Então, esse engenheiro da NASA desenvolveu esse equipamento que cava dos dois lados ao mesmo tempo. Então, quando ele cava, ele vai enchendo essa parte central de terra e ele fica girando como uma ventiladora, e daí um lado equilibra o outro. E daí o grande problema deles é como levar. E o Beroc já desenvolveu as cabeças de impressão para eles, que eles vão imprimir aquela berma e o piso. E o grande problema é como levar da escavação para a cabeça de impressão. Então, não dá para usar bomba na Lua. Não tem atmosfera, não consegue funcionar, não funciona hidráulico na Lua. Tem que ser tudo mecânico. Então, eles desenvolveram isso, mas quantos desses conseguem levar para a Lua e quantos eles conseguem? Então, isso é um problema que eles tinham há 20 anos, a NASA está pesquisando. Quantos desses, se vocês tiverem 3 desses robôs, eles precisam de 565 dias para fazer um landing pad. Não funciona. Então, isso que nós propusemos é o Beroc, bem simples, como se fazia em 1500. Cabo de aço e um balde. Leva, ponto de cima de um para o outro. E isso é importante, eu vou voltar a falar disso, porque isso também é outra coisa importante na impressão de 3D que o Beroc está usando no sistema dele. Tá? Isso se chama CraftCam, que é uma solução de leva o material. A grande contribuição dele, porque a cabeça de impressão está se mexendo. Tá? Na Terra, quando a gente está usando a misturadora de concreto e argamassa, a misturadora está fixa, mas a cabeça de impressão está se movendo. Ou seja, esse balde também tem que acompanhar a cabeça de impressão. E ele desenvolveu um sistema que mantém, que é aquela parte complexa que mantém o cabo esticado o tempo todo. Então, essa que são as patentes que ele não me deixa mostrar isso. Agora vamos chegar no Icon. Depois nós vamos ver a qualidade. Icon, trabalhando nos Estados Unidos. Está aqui, ó, impressão 3D. Qual é o percentual da obra que está feito com a impressão 3D? Olha o telhado. Tá? Esquadria. O piso foi feito de maneira normal. Não? A laje de concreto. Tá? Ou seja, e olha a má qualidade da cabeça de impressão. Eu vou mostrar alguns vídeos do que o Beroc tem feito. Aqui, e eles estão fazendo centenas dessas casas, as pessoas estão comprando. O que é interessante aqui é uma outra coisa que é importante, eles só imprimem com argamassa. Eles não têm capacidade de ter brita na mistura. A quantidade de cimento é uma coisa absurda, 70% da mistura é cimento. Tá? Para ter essa quantidade de cimento, a temperatura é absurdamente alta. Então, eles têm um homem operando a máquina de imprimir e 5 homens com mangueira molhando para não dar fissuras no concreto. E tem um monte de aditivo, eles não dizem qual é a mistura, eles chamam isso de lava crack. Lava porque deve ser tão quente, eles chamam de lava crack. Alguém deve dizer, isso aqui é lava. Né? É a única expressão, a única ideia que me veio quando eles chamaram lava crack é, imagino, com a temperatura, mas eles... O custo é uma coisa completamente absurda. Mas existe mercado, sempre tem mercado. E se a parede externa deles? Tá? Se a parede externa, eles têm uma parede tripla, a cabeça de impressão deles é simples. Ou seja, tem que fazer uma viagem para cada uma dessas paredes. Vocês viram aquele filme que eu mostrei de 25 anos atrás do Beroc? A cabeça dele já largava 3 ao mesmo tempo. Ele fazia essa cabeça, ele tem mais de 100 patentes em cabeças de impressão que permite que imprima de maneira diferente. E ele imprime com brita. Ele é o único que consegue imprimir com concreto, que já faz uma diferença do dia para a noite. E aqui, ninguém mais do que o Brasil e vocês que entender de construir casa de concreto. Esse é um dos motivos que eu estou aqui, porque eu acho que vocês podem nos ajudar.
que eles têm aqui? Aqui eles colocam um tipo de uma armadura, eles colocam também as caixas de eletricidade, depois eles colocam as mangueiras aqui de eletricidade, vocês vão ver, e daí eles enchem isso com uma espuma daquelas que expande e preenche para a solução térmica. Esse aqui são cabos de aço que vão da fundação até o telhado, porque o telhado não voe. Eles amarram o telhado com cabo de aço, que eu vou ter algumas fotos que vão mostrar. Então, aqui está o acabamento. Param de imprimir, eles colocam todo, olha o corte da madeira, acompanhando as curvas, tudo. Isso também é outra quebra, outra fabricação complicada. E daí apoia as vigas. As portas. Uma coisa que eles decidiram, uma coisa complicada em impressão 3D, é quando tu chega na altura do marco da porta, você tem que botar uma verga e daí continuar imprimindo. Isso atrasa o processo. Eles desistiram, eles vão com a porta até lá em cima, botam uma bandeira lá, as esquadrias para fora também. Não, mas é inteligente, porque eles estão otimizando o processo para que não tenha... Mas isso é uma coisa que tem que fazer. Isso aqui, por exemplo, estão todas as caixinhas já, que eles vão passar a tubulação, que é a tubulação flexível. Eles estão imprimindo até a bancada da ilha na cozinha. É isso que eles estão imprimindo. Tá? O que eles fazem? Já está todo rachado aqui, mas eles fazem esse piso, eles fazem um piso polido, todo hidráulico elétrico está no piso, eles fazem polido para não botar carpete, não botar nada, fazem essa impressão e isso é o banheiro. Vocês veem aqui, já está a laje rebaixada e drywall. Vai botar tubulação em drywall. Então, o que eu estou pensando, tá? Bom, eu vou voltar. Deixa eu entrar no bloco. Aqui, eu acho que eles têm algum problema de impermeabilidade nessa parede. Porque isso aqui é o que eles fazem no canto da laje. Eles têm um caimento muito grande nesse canto da laje, para que a água que bate na parede desça nesse canto, tem uma caída muito grande. Aqui é um sistema de impressão que eu estava comparando com aquele que eu tenho, que monta, é um pórtico de impressão. Aqui, tu vê, à direita da parede, tu vê os trilhos, todo um sistema de trilho que tu tem que montar. Ou seja, existe um trabalho muito grande de preparação para começar a imprimir. E o pior, eles bombeiam essa argamassa. Lembra do baldezinho que eu apresentei? O Beroc está usando tanto impressão com balde ou impressão com bomba. Bomba tu só pode fazer quando tem um número muito grande de casas para imprimir. Porque cada vez que tu para de imprimir, tu tem que limpar toda a tubulação da bomba com esse material que é caro, principalmente esse lava-crete, que é um material caríssimo, que eles têm que botar no lixo. Tem que achar um lugar para botar no lixo esse material. Tá? Ou seja, se puder evitar a bomba e levar com esses baldezinhos e não ter sobra, é uma outra coisa que o Beroc tem trabalhado. Isso que eu reclamo que é o problema do Beroc. Ele está sempre milhares de patentes inventando e nunca imprimiu uma casa. Ele está sempre resolvendo o problema. Tá? Isso aqui é exatamente aquela solução que eu falei que eles têm os ferros para segurar o telhado. Vai vir uma ventania não levar o telhado, então é naquela curva que tem. Isso aqui é uma foto de cima. Isso aqui imprimiram essa casa, estão tirando os trilhos, vão levar aqui, estão imprimindo a outra, provavelmente vão mudar para cá. Eles têm que estar mudando esses trilhos e o pórtico, 5 dias para montar e desmontar esse pórtico e calibrar, porque não é só uma questão monta, pega um guindastezinho e monta. Mas aí tem que calibrar, porque isso aqui tem que ter uma precisão milimétrica, senão as paredes vão ficar fora. Tu começa a imprimir de um lado, quando chega do outro, tu não encontra a parede, tu chega fora da parede. Então a calibragem, o laser, isso é tudo muito, muito demorado. Isso aqui me mostra que realmente eles não confiam na impermeabilidade da parede. Isso aqui é uma coisa, olha, vamos fazer que essa parede se cair, tem um caimento gigantesco aqui e vamos botar esse telhado alguns metros para fora para proteger. Por isso que eles precisam daqueles cabos, senão isso aqui voa, né? Aqueles monte de cabos para segurar esse telhado.
ficou feinha, coitada. E tá ali a janela. E tá ali a janela indo até em cima. Então, isso que vocês veem no mercado, que estão imprimindo casas e não sei lá o quê. Não se frustrem. Vocês não estão atrás de ninguém. Tá? Era isso. Eu estou mais para ouvir críticas. Tá? Vocês me digam o que está errado. Eu estou aprendendo. Muito obrigado. Pessoal, foi excelente palestra. Legal. Incrível trabalhar com o Enoch. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 2018 na Suíça. Foi muito interessante. Ele recebeu o prêmio lá, ele, o Richard Puzzwell e o italiano lá que faz por Smart Combat. E ele falou assim, ó, quando eu inventei isso aqui, eu não tinha dado nenhum nome, eu só inventei. Aqui é o Congresso Digital Construction, toda essa comunidade. E minha técnica foi batizada por vocês. Assim. Então, no final, ele é reconhecido como o pai da tecnologia. Né? Isso é reconhecido internacionalmente. Trabalha muito forte junto com o Exército, com a parte da NASA também é muito conhecido. Né? Então, de fato, ele é um pioneiro. Eu tive a oportunidade de jantar lá no evento, ele foi homenageado e estava na mesa ali do lado. E acho que em 97 ou 98 ele veio a Poli. Veio? Ele foi Angélica. Fez uma apresentação aqui na Poli, disse que ele o recebeu aqui. É uma rara oportunidade de você conhecer uma lenda viva, assim, né? E na época a gente tinha um monte de dúvida também. Quando ele fez a palestra, ele teve a mesma sensação. Isso aqui não vai resolver como sensação. Mas a gente tem visto uma grande evolução da tecnologia. Né? Eu lembro que me chamou muita atenção na palestra, que ele falou, a máquina eu fiz rápido, mas acertar uma massa que imprimisse para esse pé, testando argamassas do mercado, ele gastou anos fazendo isso daí. E agora ele está escalando. E tem essa vertente, que hoje é essa discussão, que tem outras empresas agora muito agregadas, só para dizer que ele já tem a Company, já estão fazendo com graúdos também. Na lógica de redução de consumo de cimento e redução de custo. A argamassa não vai funcionar nunca, pelo menos nos Estados Unidos. Custo não vai. Depois a gente pode discutir isso, porque às vezes você não chama de microconcreto, mas com 200 kg de cimento por metro cúbico. Bom, aí sim. Aí você fica competitivo. Depois a gente pode mostrar uns corpos de prova para você nessa direção. Mas, na verdade, tem duas discussões do graúdo, né? Que é importante, que é a gente abrir com as perguntas, que é a redução de consumo e o aumento da altura das camadas. Tá? Você verticaliza muito mais rápido, você abre mão do design de alto gourmet, que é o resto do cartão. É muito bacana, mas em vez de a gente ficar aqui para debater entre nós, acho que todo mundo está cheio de perguntas e curiosidades. A minha primeira pergunta é quanto custa a máquina? Talvez se tem dinheiro para pagar no Brasil. Bom, a massa a gente cuida aqui, mas a máquina... Eu comprei, para o meu laboratório, eu consegui uma grant para comprar, mas eu não comprei a máquina. Comprei a máquina, eu comprei a misturadora, eu comprei a bomba, eu comprei a tubulação, eu comprei o sistema de craft pram, os baldes, eu comprei uma mini máquina para imprimir maquete, para testar misturas, não de tamanho total. Custou a custo que ele, não sei se é custo, mas que ele fez com a universidade, foram $600 mil da universidade, $200 mil foi um gift da Contracraft. Então foi $800 mil. O que eu acho, sim, essas tecnologias não vão para frente por detalhes. A máquina de escrever o problema que atrasava a entrada da máquina de escrever é que as hastes acavalavam, voltavam. Aí o Mr. Remington bolou o teclado QWERTY em inglês, editava, diminuiu isso, e as máquinas de escrever. Eu acho que impressão 3D é a mesma coisa. Eu acho que as pessoas têm razão quando você fala que não resolve toda a obra, mas resolve num belo pedaço.
precisa resolver os problemas do processo e utilizados. Você acha que qual é o peso que você dá para a questão da alocação da máquina? Tipo, tem alguém para esse sistema? Que diferencial isso dá? Depende. Se for fazer o que eles estão fazendo, são diversas casas num terreno grande, o gantry funciona. Nossa, esse exemplo que a gente está começando lá na Califórnia, com essa construtora, existe uma lei nova na Califórnia, e como, não sei se vocês sabem, os preços do imóvel na Califórnia é uma coisa surrealista, Los Angeles, São Francisco e San Diego, e são cidades muito horizontais, tem edifícios, todo mundo mora em casa. Então, as prefeituras, agora, para resolver o problema do custo de aluguel de imóveis, estão permitindo que as casas se construa casas no fundo do terreno de casas existentes. Né? Então, existe um mercado gigantesco de pessoas, de investidores que tem. Esse que eu estou trabalhando é um investidor que tem em torno de 3.000 casas que ele aluga para em universidades, perto de Stanford, perto da UC San Diego, perto da USC. Então, ele tem casas antigas que ele reformou e transformou em 4 apartamentos, e agora a prefeitura está permitindo que ele construa mais 4 apartamentos no fundo. Isso é um presente dos deuses, porque o caro lá é o terreno. Só que ele não consegue, tem tanta gente querendo construir essas casinhas que ele não consegue mão de obra. Ele está já com 400, 300 e poucas casas com permit, com autorização da cidade para começar a obra, mas ele não consegue carpinteiros, não consegue gente, porque está a economia. Ele olhou para isso e disse, não, vamos começar. Então, certos tipos, tem que entender o tipo de equipamento, o tipo de mercado, o tipo de obra. Nada é solução que funciona para todos. E a construção dos grandes módulos da época para nesse mercado? Os guindastes, existe a Mighty Builders, que é uma das que imprime em 3D na Califórnia, que já está fazendo, eles imprimem em plástico, não em concreto. Eles já estão fazendo os módulos, que daí ficam mais leves, porque é plástico, mas ainda precisa de um guindaste, e que muitas vezes tu não consegue passar por cima da casa e botar lá do outro lado. São canteiros bem congestionados. E outro problema é fazer da maneira tradicional, que vai demorar 4 meses, com martelo, com operário. Os moradores que vão morar na casa da frente também não querem. Então, se tu chega assim com um híbrido pré-fabricado, banheiro, imprima a parede, isso, aquilo, tu faz isso em 2, 3 dias, e, com um telhado pré-fabricado, e tu faz. Ou seja, tem que achar o que a gente chama, os casos para que a tecnologia seja desenvolvida. A gente tem visto que gantry, portais, né, são para obras que precisam de espaço. Em locais apertados, dificilmente você vai ter porta. Ela para justificar a instalação. Não é uma coisa nova. Os custos dos anões tinham um sistema de pré-moldado, eles que instalavam trilhos de fazer os portais de mais acho que tem muito dessa lógica dessas máquinas assim que se movimentam. E no final também depois vou conversar com os veículos autônomos também, se legal, o sistema de movimentação, você às vezes não precisa nem do trilho, né? O cara vai dando a volta e ele constrói menos módulos, a máquina fica mais leve, né? Ela se mexe. Muito legal, a máquina é muito legal. Quando você falou daquela parede que acho que é pré-moldada, que compartilha o banheiro e a cozinha, ela não é impressa para colocar, é feita a parte. Feita numa fábrica, que fazem esses banheiros em 3D. Eu quero trazer um banheiro 3D para essas casinhas que não vão fazer, que ele venha 3D, ou seja, quando fizer a laje, o radier, que seja a fundação, que põe a tubulação, tem negócio, já liga na água, no esgoto e está pronto. E o elétrico, eu não sei, nós estamos discutindo muito nesse projeto que a gente está fazendo agora, eles querem fazer também, que pare a impressão, que ponha a caixinha, que faça por trás. Eu quero fazer tubulação aparente. Nem aqui, ó. Você nem aqui.
Você vê o vídeo, o cara vai vindo, vem o cara com uma faquinha e corta a frente. Eu falei, não, não. Não, mas eu faria assim, externo. Uma pergunta ali do... Pergunta do chat. O professor é o Antônio Cabral. Ele gostaria de saber a opinião do professor a respeito da viabilidade econômica da uso da impressão 3D no Brasil. O bloco cerâmico ele é bem barato aqui, a mão de obra também. Agora tem aumentado bastante na Covaias. Ainda pode ser considerado barato. Algum trabalho que tenha sido estudado a viabilidade da impressão 3D no mercado? Eu acho que isso o pessoal da USP é o pessoal certo para responder. Eles conhecem o mercado brasileiro bem melhor do que eu, mas eu acho que tem mercado para tudo. Eu acho que não é um substitui, um mata o outro. Tem as grandes construtoras que constroem casas com paredes de concreto com formas. Por que eles estão fazendo essas casas de concreto com formas? E não estão fazendo com blocos de concreto. Existe uma vantagem econômica, né? Qual é a vantagem de imprimir em relação à forma? Essa eu acho que é mais importante de fazer a pesquisa. Acho que não é o comparativo com os blocos, mas sim com a maneira tradicional de fazer construção de concreto. Vários vieses essa questão aí do bloco cerâmico. Uma das coisas do 3D é a possibilidade de você melhorar muito a modularidade das coisas que você faz. Você pode até imprimir blocos e depois montar com o sistema convencional, né? E em cerâmica, às vezes, você é muito limitado, né? Não troca a geometria, porque ele tem que refazer a fábrica inteira, até o forno, né? Mas a comparação é mais realmente com as paredes monolíticas de concreto. A grande discussão que o pessoal ainda vê econômica, a discussão de custo de mão de obra, é assim, a impressão 3D, ela ainda não é uma técnica tão rápida como encher uma forma, né? De repente, paredes planas são muito questionadas se vai ser mais ou menos competitivo. O que tem se visto é que o aumento da vazão das novas impressoras está tirando esse atraso. No começo, quando o Veroc deve ter começado, ele devia imprimir a 2, 3 litros por minuto. Hoje está se trabalhando a 120, a 150 litros por minuto, querendo chegar a 200 litros por minuto. E quando você ainda combina cabeçotes duplos ou triplos, né? Você duplica ou triplica essa vazão. Então, a questão de custo está caindo, e por isso que você vê aquele gráfico exponencial de trabalhos, de obras no mundo inteiro em torno disso. Mas, assim, o que o pessoal, de fato, tem ajustado essa é a visão de 3D para países de desenvolvimento, né? Tem essas características americanas, etc., mas, de fato, tem que ser, no final, ficar barato. E está todo mundo ganhando 3D. Mas eu acho que nos Estados Unidos a questão o pessoal acredita que vai ficar barato. E eles não querem, tem construtores que não querem ficar fora do mercado. Quando ficar, vai ser muito tarde para eles. Então, essa que as construtoras americanas estão interessadas. Não vamos construir todas as casas. Por exemplo, uma grande construtora que faz casas com parede monolítica de concreto, vai fazer 90% das casas monolíticas de concreto, mas vai ter uma brincadeira com customização em massa em 90%. E vai fazer algumas com a impressora, enquanto eles vão desenvolver a tecnologia, que existe uma expectativa que vai trocar, né? Só, dado o horário, a gente vai fazer o seguinte: tem algumas pessoas querendo fazer perguntas aqui, então tem o Walter, tem a Renata e o Marcos. Aí a gente encerra para a gravação, por conta do horário, depois quem quiser pode continuar. A pergunta é, a gente já, vamos dizer assim, o que chamou a atenção aquele gráfico que você mostrou, né, que mostra uma intensidade de Tecnologia. de interesse, digamos assim, de tecnologia. A gente pode dizer que existe uma visão hoje, onde a gente quer chegar, em uma espécie de roadmap, assim, ou ainda nós estamos tateando qual que é a visão da ocupação dessa tecnologia no futuro e a gente ainda não tem, é meio gelatinoso pensar no roadmap, digamos assim. Isso, nós temos que resolver consumo de cimento, resolver, enfim, quais são as variáveis. Eu acho que eles sabem, e eles estão muito claros na questão da mistura, da cabeça de impressão. O que eles não têm falado muito é a integração com os outros sistemas. Isso que eu não vejo o pessoal, que é muito das conferências de 3D printing, eles estão só preocupados com 3D printing. Daí eu começo a perguntar, e o carpete, quem põe? E quem que vai fazer? Essa parte de integração, e existe agora uma necessidade que universidades que nem a USP, que nem a minha, por isso que eu comprei
a impressora, a gente tem que começar a enxergar agora uma visão para a integração desses sistemas aos outros sistemas construtivos. Porque estavam eu vou chamar o Beroc de bobo, mas é um bobinho, às vezes, que ele me dizia, não, nós vamos imprimir telhado, vamos imprimir laje, tá bom, daqui 150 anos tu ainda está inventando coisa e não vai ter feito uma casa. Então, a gente precisa começar essa integração e está faltando. Muito mal comparando, né? Mas como você mesmo, uma parede de concreto, a gente, assim, coordenou no Brasil, são 150 empresas. E foi bem isso. Primeiro era a parede de concreto. Todo o resto depois é a integração com outros sistemas, porque só aí você consegue tirar a produtividade, de fato. Mas se você não integra, é isolado. E aí esse é o meu interesse. E esse é o meu interesse. Eu não sou de 3D printing. Eu entrei conversando com o Beroc. O meu interesse é integrar com os outros sistemas, achar uma maneira que imprimir o que é bom de imprimir. Não vou imprimir banheiro. Não vou imprimir. Eu sou contra a ideia dele de robô para botar armadura. Não perder tempo com essas coisas agora. Vamos integrar o que dá e optimizar todos os sistemas junto e tirar o que for de melhor. Eu acredito que dá para fazer uma casa pequena de uns 150 metros quadrados em 24 horas. Se vier todos esses componentes, imprimir e montar, por mais uma montagem, eu acho que eu faço sem problema nenhum. Só em relação à parede de concreto, eu queria fazer um comentário a respeito da desmaterialização também, porque ela não precisa ter matriz monolítica, como é a parede de concreto. Mas a minha pergunta, professora, é como está nos Estados Unidos a questão de normalização, né? De paralelização do comportamento mecânico, da parte de performance dessa edificação em termos estruturais, por exemplo, como modelar, quais os parâmetros para conseguir modelar esse material? Eu acho que eu toquei um pouco nesse assunto. É um problema grave quando se sai dos materiais normais. Quando for imprimir, que os caras querem imprimir terracota, querem fazer de solos, querem fazer plástico. A Mighty Building conseguiu, mas eles que estão investindo nisso, porque não existe um grupo aqui de empresas. Eles vão e estão gastando muito dinheiro. A Icon também, para o Lava Crat deles, eles tiveram que ir todos os testes das normas americanas, tiveram que testar para durabilidade, para resistência, para estanqueidade, tiveram que fazer todos os testes e demoraram 6, 7 anos para conseguir isso. E se for concreto é muito mais fácil. O problema ainda é terremoto, tá? A questão de né, para você ensaiar, tem variação da propriedade nas direções, não sei como essas interfaces. É uma boa pergunta, mas foram testados em laboratórios de universidade. Mas eles testam paredes, testam componentes. Mas não tem nada de normalização, mas a CI, a STM, nada. Não, ainda não. Estão desenvolvendo. O cara que está desenvolvendo se chama Bora Jenkins. Eu sei que ele está trabalhando nisso para desenvolver, financiado pelo Beroc. Essas empresas estão financiando, mesmo que elas estão competindo, elas estão financiando essa normalização junto. Mas está sendo um, por enquanto. Eles estão ganhando o certificado de poder produzir e construir essas casas. E não em todos os Estados Unidos. Por exemplo, a Icon, eles estavam fazendo só no Texas, porque Texas não tem terremoto. Quando eles tentaram ir para a Califórnia, não conseguiram, eles acabaram indo no México. Aí conseguiram, porque o México também tem terremoto, eles conseguiram acertar com os terremotos no México e agora estão imprimindo as primeiras casas na Califórnia. Essa é a principal dificuldade lá. Marcos. Muito obrigado pela apresentação. O senhor comentou sobre a questão da expressão 3D, né, uma parceria com a Siemens. Você sabe que eles conseguiram terminar o projeto, está em andamento ainda. Na casa, você comentou que está sendo fabricada para o exército americano. Sabe se eles têm alguma configuração da massa diferente da casa comum?
Por exemplo, tem uma resistência balística, alguma coisa desse sentido? Vamos primeiro falar da Siemens. A Siemens é a dona da patente. O Rock desenvolveu com a Siemens, mas a Siemens, que é dona da patente, eles fizeram um protótipo, eu vi ele funcionando, fazendo uma parte de torre, mas dali para frente a Siemens fechou e eles estão desenvolvendo. Então, não sei onde é que eles andam. Eles pegaram a tecnologia, eles são donos da patente e eles estão desenvolvendo. Então, eu não sei onde eles andam. Tá? O grande problema era a armadura. Essas torres precisam de muita armadura e eles estavam... imprimir era fácil, difícil era a inserção da armadura na torre e era isso que eles iam desenvolver, mas eles iam desenvolver sozinhos. O Exército comprou esse equipamento exatamente para não dizer nada para nós. O Exército comprou diversos, o que está mantendo a Sisicorp, a produção de máquinas que ele está fabricando, é tanto para o Exército quanto para a Marinha Americana. Eles compraram os equipamentos e eles têm a US Army Corps of Engineers, é um centro de pesquisa do Exército. Eles não publicam, eles não têm discutido em que uso que eles estão usando essas casas. O único filme que tem é eles levando a máquina da Sisicorp, indo embora no caminhão, e não se viu mais as máquinas. Não sabe nem se estão nos Estados Unidos, se estão no Oriente Médio, não sabe onde é que estão essas máquinas. Então, não posso te responder, porque... Eu assisti uma palestra agora no Congresso Digital com o cara da US Army. Com essa máquina, eles estavam fazendo operações fora dos Estados Unidos, com a lógica de imprimir com matéria-prima local. O Exército não tem aquela coisa, vou desenvolver uma formulação, eu vou chegar no local, varre a terra que estiver aqui, eu dou um tapa, eu tenho que imprimir no Santa Bonita. Eles não estão nem preocupados com norma, eles fazem o que querem. Ele falou lá, de um jeito generoso, que eles estavam fazendo casa para, tipo, houve um terremoto, houve não sei o quê, essas casas de... Teve a inundação aqui no litoral norte, essas casas para desastres ambientais. Mas a gente sabe... Eu teria visto essas casas, bastante foto dessas casas, não vi nenhuma. Não, essa é a propaganda positiva que ele fala do trabalho, mas... Quando ele morreu no vídeo lá do que eles estavam fazendo, foi engraçado que o rapaz do professor, irmã do Exército, ele estava vindo desse esforço que eles fizeram, foi tipo 60 caras para o país de Singapura, alguma coisa na Ásia. Eles imprimiram uma casa lá em 2 meses do zero e ele estava vindo e ele já estava no jet lag. Eu tive com a sensação que os caras têm metido pesado para a construção em campos de batalha ou para o espaço. Nessa linha aí. Mas o Exército não tem nada a ver com espaço. A NASA é separado. Isso é banco, isso é alguma coisa toda. Mas o foco deles não é alta resolução. A única coisa que eu sei é pegar o material local e imprimir como tem. Que é o que o pessoal pensa quando quer ir para a África. Mais ou menos. Eu ainda acho que eles estão vendo para balística, também, mas acho que sim. Acho que sim. Acho que isso é a propaganda que ele fez. Tanto acho que eles estavam, porque ano passado eu fiz meu sabático na Technion em Israel. Israel tem um laboratório inteiro de balística de concreto e esses caras estavam lá. Olha, trabalhando com as perguntas. Tem umas casas, a roda de desempenho deles. Tem resistência, que é o cara imprime uma parede dupla, tripla, muda o projeto de fratura de impacto. O cara, mas isso ele não falou lá não. Mas eles estavam lá, eu não encontrei eles lá, mas eu ouvi que eles estavam lá. Cara, aqui ó, o Mascate eles estão encerrando, o papo está muito bom. Agradeço muito ao Lúcio pela palestra excepcional, saber o que está acontecendo. E peço uma outra salva de palmas para ele.